Sejam muito bem-vindos a mais um Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville e região. E hoje estamos aqui com a médica Rafaela Mayumi e com o fisioterapeuta Matheus Grassi para falar sobre mitos e verdades de como o magnésio pode contribuir na qualidade de vida, na saúde e na performance do paciente. Bem-vinda, Rafa, mais uma vez, Obrigada. Um grande prazer recebê-la como sempre. Bom estar aqui. Muito, muito agradável conversar com você. E bem-vindo, Matheus. Obrigado mesmo por estar aqui. Adorei e espero fazer um bom programa e espero acrescentar bastante. Com certeza vai agregar. Pelo brainstorming aqui, eu já percebi que o negócio vai ser bom aqui. A doutora Rafaela formou-se pela Universidade de Cuiabá em 2011, em medicina. Se mudou para São Paulo no mês seguinte e fez pós-graduação em dermatologia e medicina estética. No ano seguinte, fez um curso intensivo de longevidade saudável, iniciando muitas quebras de paradigmas sobre saúde e envelhecimento saudável, com ênfase em hormônios. Também iniciou uma pós-graduação em ciências da fisiologia humana e em nutrologia, ambas concluídas em 2015. Rafaela vai falar sobre nutrologia, tá, gente? Participou de vários cursos extras com nutricionistas e médicos e congressos e atualizações, e atua na nutrologia há quase 10 anos. E o Matheus é graduado em fisioterapia pelo Mackenzie, pós-graduado em ortopedia multiprofissional pelo Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, tem MBA em gestão de saúde pelo Centro Universitário São Camilo e é mestrando em educação física pela Universidade São Judas. Participa da linha de pesquisa em nutracêuticos, efeito do magnésio, B12, ácido málico e diosmina, com foco seletivo de estudantes universitários. É a tese de mestrado do Matheus. Bom, vamos começar aqui. Doutora Rafaela, como o magnésio desempenha um papel na saúde geral do corpo? Sim, o magnésio ele participa de mais de 300 ações enzimáticas no corpo. Ele principalmente ativa, né, essas enzimas. É determinante em várias reações de células, participando de quase todas as ações anabólicas e catabólicas, né? No nosso corpo, a gente tem cerca de 28 gramas de magnésio, e sendo que 65% eles estão nos ossos, 26 a 27% nos tecidos musculares e os demais em tecidos moles, líquidos corporais, né? E ele é complementar ao cálcio, ele exerce, né, metabolicamente falando, bem ativamente, né, junto com o mineral cálcio. Tem outros também, como potássio, zinco, cobre, ferro. Então, assim, ele é extremamente importante na saúde vital e tem um probleminha, ele é super pobre no solo brasileiro. Então, é muito comum ter desequilíbrio com a deficiência de magnésio. Olha, interessante, hein? Esse assunto é É. bem legal. E como a suplementação de magnésio pode auxiliar na melhoria da qualidade de vida? Olha, tem gente que chega a falar que depois que toma o magnésio parece que foi um milagre, porque ele realmente faz muita diferença, né? O estresse por si só, ele já diminui muito os níveis de magnésio. Então, quem não tá estressado, né? Então, assim, já começando por aí, a gente já sabe que é mais intenso, né? Então, por conta disso, acaba sendo um ciclo vicioso, porque quanto mais estressado você fica, mais você vai consumir o magnésio, né? E quanto mais você tem deficiência, mais estressado você fica, né? Então, é difícil. E, fora isso, ele também participa como anti-inflamatório, né? Ele diminui citocinas inflamatórias, então também é extremamente importante para controle de doenças inflamatórias crônicas. Ele também participa no controle de emoções, né? Então, ansiedade, irritabilidade, compulsões alimentares, né? Tensões. E também, junto com a vitamina B6, ele produz basicamente todos os neurotransmissores, né? O que explica muita coisa essa questão das emoções, né? Então, serotonina,
dopamina, acetilcolina, noradrenalina. Então, ele é extremamente importante. Outra curiosidade também é que o magnésio associado ao potássio, eles têm uma ação de diminuir o pH do sangue. Então, diminuir assim, no sentido, aumentar, na verdade, né? Aumentar o pH do sangue, alcalinizar. E isso contribui para a diminuição da reabsorção óssea. Então, diminui também a excreção renal de cálcio, o que diminui a formação de cálculos renais também, Nossa, que quando incrível. eles são de oxalato de cálcio, né? Ele é muito importante também na performance, né? Então, para prevenir câimbras, né? Então, o cálcio ele promove a contração, enquanto que o magnésio ele está mais na parte do relaxamento, né? Então, ele auxilia nisso. Outra coisa também interessante é que a pessoa que ela tem compulsão por álcool, geralmente ela cursa com deficiência de magnésio. E aí também é outro círculo vicioso, que quanto mais álcool você consome, mais você depleta magnésio. E quanto menos magnésio você tem, mais você quer o álcool. Então é muita coisa, né? Então, assim, tem muito mais coisa além disso, mas são curiosidades que quando a pessoa suplementa, realmente, de fato, ela sente a diferença e, assim, sente muito rápido. E essa questão da cãibra é super curiosa mesmo, Isso, né? Porque ninguém fala do todo magnésio mundo acha que é o potássio, potássio, né? né? Come banana. Come banana. Mas quando suplementa o magnésio, é quase que instantâneo. A pessoa, muito rápido, ela responde e fala, Nossa, nossa, muito parou de ter interessante, cãibra. muito interessante. Matheus, como o magnésio está relacionado à saúde muscular e ao desempenho físico? E aqui vamos fazer um gancho com uma outra pergunta. Existem estudos científicos que comprovam isso? Claro, existem estudos científicos, mais precisamente a gente teve uma publicação num periódico da Springer chamado Biomedicals, que eles fazem análise de substratos metabólicos. E para falar um pouco mais sobre o magnésio e o cálcio, a gente tem que entender que o músculo ele tem um teor maior de magnésio do que de cálcio. Já começa por aí, né? E a reação do magnésio ela vai acontecer primariamente na junção neuromuscular e também nas reações de fibras musculares, nas fibrilas, em teores de recomposição tônicos. Ou seja, o que acontece, como a Rafa falou, de uma forma mais diretiva, assim, o cálcio promove a contração, o magnésio o relaxamento. Bom, se a gente for olhar para uma perspectiva um pouco mais geral, né, e abrangente, é verdade. No entanto, a gente tem a ação do magnésio sobre o mecanismo de produção de energia, né, do organismo e, consequentemente, também de força e produção de força muscular, em que o magnésio ele vai garantir com que o ATP, a adenosina trifosfato, que é o substrato enzimático que acontece na mitocôndria, que ele consiga permanecer saudável e íntegro durante toda a reação metabólica, ou seja, durante toda a atividade. Então, o magnésio é um substrato de base que vai garantir toda essa produção de energia. E o mais interessante é, como você comentou e como a gente levantou essa polêmica aqui, né, as pessoas relacionam muito câimbras com a falta de potássio. No entanto, a gente acabou de explicar de uma forma geral que o magnésio garante o relaxamento, mas não é somente o relaxamento. O que ele faz? Ele é um grande árbitro, né? Ele arbitra entre a frenagem do mecanismo de cálcio na contração rigorosa, que vai desempenhar ali uma reação de encadeia com estreitamento de sarcômeros, de bandas, etc., para ser esse substrato de atividade, e na verdade ele vai fazer o que? Ele vai frear isso, certo? E quando a gente tem essa escassez plena, é quando a gente entra né, nesse quadro de contração, nesse quadro aí de tensão muscular exacerbada. Então, a falta de magnésio te leva a ter câimbras, e não somente a falta de potássio. Mas espera aí, Matheus, você não falou do potássio, falou só do magnésio. É verdade, porque existe uma correlação de compensação entre cálcio, magnésio e potássio. Então, bomba geralmente acontece entre sódio e potássio, e o substrato de manutenção e recomposição é o magnésio. Essa alquimia é muito legal, né? É incrível. Matheus, quais são os benefícios do magnésio para a saúde das articulações e dos ossos? E a deficiência dele pode aumentar o risco de lesões? Com certeza pode, né? Então, o magnésio é um substrato importante, como eu disse, de todas as reações metabólicas, e ele vai atingir primariamente a ação que a gente chama de osteoblástica, ou seja, de densificação da matriz óssea, né? Da cortical óssea, ou seja, da casca do osso ali. Né? Em casos como a gente tem, por exemplo, a osteopenia, né? Que é um estágio anterior à osteoporose, nós temos uma desmineralização
desses componentes, e nós temos até muitas vezes, em casos de pessoas de 60 até 80 anos, uma diminuição de até 70% dessas relações de minérios. E quando você faz uma suplementação de magnésio adequada, aí a Rafa pode dizer até um pouco melhor, você consegue melhorar esse quociente de densificação, ou seja, deixar um pouco mais compacto, um pouco mais denso esse osso, somente através da suplementação do magnésio, que vai garantir ali 70% de densificação, em até 70%. Ou seja, ajuda muito a saúde dos ossos, ajuda muito o mecanismo, né, de remodelagem. Então aí quando a gente fala do mecanismo de remodelagem, obviamente não está falando somente de uma atividade metabólica, mas sim de uma sinergia para com atividades mecânicas, né? Então para que o osso seja remodelado, ele precisa ali de uma carga axial e ele precisa desse estímulo para que o metabolismo leia aquilo como um sinalizador, né, de ação para acontecer esse mecanismo celular, né? Então é Ou basicamente isso. seja, ele repõe. Repõe, isso, ele ajuda na densificação, ele é como se fosse um coadjuvante sinergista, um cara que carrega todo mundo para que eles possam ter uma melhor interação. Literalmente, acho que essa é a melhor definição. Muito legal. E no estágio de osteoporose também ou apenas de Não, osteopenia? osteoporose, sim. Que se você entrar com a suplementação quanto antes, esse abismo ele deixa de existir, porque você consegue manter essa relação mais saudável e mais íntegra. Ou seja, o seu corpo entende que em nenhum momento você vai ter uma queda, você vai ter um abismo metabólico ali. Então, você conseguindo fazer um acompanhamento médico, você conseguindo ali monitorar todos os seus elementos de base e, com isso, ajustar a sua suplementação, em nenhum momento o seu organismo vai identificar a falta disso. Então ele vai conseguir, de uma forma saudável, manter ali o osso, obviamente, em bom estado, em condições boas para absorção de carga, em atividades físicas, em esportes e etc. Muito legal, né? Quer falar alguma coisa a respeito disso? Falou Tá bem bem, completo. tá bem completo. Rafaela, é comum ter deficiência de magnésio? E existem alimentos ricos em magnésio que podem ser incluídos na dieta diária? E quais são eles? Sim, né, como eu havia falado, o solo do Brasil ele já é pobre em magnésio, mas o que ainda intensifica a situação é que o consumo do brasileiro também de lácteos é muito alto, é muito mais desproporcional, né? Então, antigamente, a ingesta, né, de cálcio e magnésio estava de 1 para 1, e atualmente está para 4 de cálcio para 1 de magnésio. Então, praticamente, falar grosseiramente, falar que 100% da população tem algum nível de deficiência, né? E, e na questão da alimentação, se a pessoa quiser priorizar para realmente ter mais ingesta de magnésio, seria leguminosas, grãos, cereais integrais, nozes, tofu também tem. Carne, peixe, assim, é muito pobre, é muito pouco, né? Então, os laticínios, assim, tem um pouquinho, mas, assim, é muito mais cálcio, então acaba até desequilibrando mais, né? E um dado curioso também é quando você não consome uma quantidade proteica diária o suficiente, né, a pessoa que consome menos de 30 gramas de proteínas por dia, ele vai diminuir a absorção do magnésio. Tem essa E questão se também da ele também absorção. consome excessivamente, que também entra até nos casos de atletas, né, acima de 94 gramas por dia, claro que isso é muito, varia muito pelo peso, né, tudo, mas ele também aumenta a excreção do Ah, magnésio. olha, É, tanto a falta sim. da proteína quanto o E, excesso. e outro adendo é que na parte dos grãos, cereais, integrais, às vezes a pessoa, mas eu como, né, bastante grãos, tal, só que refinados. Então, assim, no processo de refinamento na indústria, né, você chega a perder quase 80% do magnésio. Então, e eles não enriquecem isso, né? Então, precisam ser realmente os integrais, os grãos cereais, leguminosas e folhas vegetais escuros também, né? O magnésio, ele tem como componente da clorofila, né? Então, também é mais rico. E essa questão dos cereais a gente escolhe vendo se são integrais. Os cereais integrais, de uma forma geral. Tem oscilações dependendo de cada um, mas é onde geralmente a gente consegue encontrar mais, né? Legal. Só fazer um adendo também interessante, que no caso do esporte de alto rendimento, né, para potencializar a coligação enzimática do magnésio,
A vitamina B, o complexo B, de uma Isso, forma geral, é fundamental. B6 principalmente, né? Exatamente. E a B12, né? Lembra que eu falei que parte da minha linha de pesquisa vai para análise da vitamina B12, né? O que que a B12 faz? Ela ajuda na recomposição da baía de mielina, né? Que é uma principal estrutura que vai garantir a condutibilidade do estímulo elétrico da sinapse para o cérebro. E isso tem uma parte importante no mecanismo de coligação do magnésio, porque o magnésio ele é o substrato, a B12 é quem garante a estrutura e a B6 é quem garante a melhora e a potencialização dessa relação. Então, se você entender que no esporte você tem diferentes demandas, que não somente físicas, mas também demandas cognitivas, a associação suplementar de magnésio para com o complexo B, mediante ali, claro, o caso específico, a leitura específica do paciente, ela pode até trazer bons resultados à performance, até mesmo melhorar algumas questões que estão deficitárias na percepção do atleta numa corrida, até em casos como eu trabalho, triatletas que têm quedas abruptas de rendimento durante a troca, a transição de provas de triatlon que envolve a bike, o nado. Por quê? Porque você tem a secreção através do suor também, então você perde o quê? Muitos minerais. Então, dependendo se você tiver ali um profissional como a Rafa, que pode ajudar a fazer uma fórmula específica, que você pode fazer uma composição de eletrólicos mais personalizados para você, isso vai te beneficiar muito. Isso vai te ajudar demais na performance, vai ganhar bastante coisa. Fala um pouquinho que a gente estava falando nos bastidores sobre a tua tese de mestrado que você está defendendo para, Isso. né? Bem legal. Na verdade, estou estruturando toda, né, a produção do artigo, né? Estou fazendo toda a fundamentação teórica e eu tenho buscado na literatura justamente isso que eu falei. Então, as pessoas dizem muito bem a respeito de componentes isolados, né? Então, pô, magnésio ajuda em tudo isso que a gente falou, a vitamina B12, o complexo B em geral tem uma ação mais central periférica, legal. Só que as pessoas elas analisam setorialmente, ali, individuais, né? O que que eu fiz? Eu fiz um levantamento bibliográfico de início para poder fomentar essa tese, que é de correlação. Então eu peguei o magnésio, que a gente já sabe que auxilia, a vitamina B12, que auxilia nessa questão da condutibilidade que eu te falei do nervo e etc. A diosmina, por que a diosmina? Porque a diosmina ela tem uma ação muito importante na biotransformação, né, dessa absorção via intestino. Então ela potencializa tudo isso. Então se eu juntar A mais B com C, eu vou ter um efeito que eu espero que seja melhor sobre a atenção do indivíduo, né? Então o indivíduo suplementando dessa forma, com doses que a gente vai discutir um pouco mais para frente, polêmicas, ele vai ter um efeito um pouco mais agudo, bem perceptível, ou seja, vai potencializar tanto a destreza quanto o foco, ou seja, vai prolongar a estamina do indivíduo. Assim, E aí isso. você falou uma coisa interessante, que acho que é bacana falar para as pessoas, que essa ideia surgiu porque os seus, É verdade. É fala verdade, é sobre os verdade. pacientes, Eu os atendo cases, bastante, né? né, um público bem heterogêneo de pessoas e principalmente os pais, né, vêm reclamando comigo, até mesmo associados às dores, né, psicossomáticas ali, comportamentais, sociais, vem falando sobre filhos, né, e os filhos muito hiperativos, com transtorno de personalidade, borderlines, bipolares e etc. Aí eles falam, não sei o que faço, porque meu filho tem problema na escola, não consegue ter foco. Meu filho fala para ele fazer uma coisa, tá fazendo outra, eu não termino o que eu falei. Eu falo assim, cara, eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado com uma bolsa, né, com o meu professor. Ele falou, Matheus, pode desenvolver essa linha de pesquisa, eu acho ela pertinente. Ela veio de uma necessidade real clínica, né, então isso associa muito bem à ciência. E aí eu falei, bom, vou encarar essa. Não é fácil, porque assim, se você for analisar, é um tema muito abrangente, certo? Como é que eu vou criar instrumentos para aferir esse tipo de coisa? Se eu for conversar com psicólogos, talvez eu seja alvejado, né? Porque eu Verdade. careço de um pouco mais de aprofundamento em relação ao foco, mas na verdade não. Eu estou querendo mesmo sinalizar a melhora dessa suplementação de forma aguda, né? Então, o que a gente faria com farmacêuticos com efeitos prolongados e até mesmo mais demorados, de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais enxuta, ter um efeito agudo um pouco mais rápido para essa população que carece desse foco, que carece dessa qualidade de atenção para ler um material, para confeccionar algum tipo de estudo, para fazer um TDAH. trabalho, etc. Entendeu? Então, mais ou menos por aí. Muito Obrigado. legal mesmo. Rafaela, quais os sinais e sintomas de deficiência de magnésio? Então, né, tem bastante coisa, fadiga, depressão, ansiedade, irritabilidade, TPM, fibromialgia, cálculos renais,
dor de cabeça, dor muscular, cãibra, eu podia ficar a tarde inteira. Olha, que loucura, gente. Olha a importância do Osteoporose, sim, magnésio. é muito importante. E tem alguns fatores, inclusive, que até contribuem para a deficiência, né? Como se não bastasse Como se isso não tudo. bastasse. Por Então, exemplo, uso de anticoncepcionais, nossa, antiácidos, Esteroides. uso de esteroides, uso de não, álcool, antibióticos, diarreia crônica. Então, a insônia, não sei se eu falei também, não, né? não A falou insônia. ainda. É. Muita coisa, muita coisa. Nossa, olha a importância do É. magnésio, que Energia, né? A queda de energia. A Isso é o mais fadiga, né? Que tem interessante, que né? ser. Às importante. vezes os Energia. mais puxado ali para o esporte, né? O bodybuilder, né? O powerlifter, o strongman, está associado aos sintéticos, né? Os anabolizantes esteroidais e tal, que têm ações metabólicas potentes, né? E de fato conseguem trazer resultados extremos. No entanto, o refazimento, né? A base ali, quando a gente vai dormir, que a gente tem todo o processo de refazimento do organismo dentro do ciclo, o que ele carece? De enzima de base. E Sim. aí ele acha que ele tá assim É o sensacional, básico, é. o básico ele falha, né? Então assim, começa a ter problemas o quê? De rins e de fígado. Aí você fala assim, mas espera aí, se ele tivesse um substrato, se ele tivesse ali um elemento de base corrente, sem ter esse processo de desmineralização e etc., ele teria um aproveitamento muito maior daquilo que ele está tomando. E aí não é o caso de estar certo ou estar errado, mas É, faz parte da configuração da modalidade, do estilo de vida que aquele cara toma. Se ele tivesse um pouco mais de consciência, se tivesse profissionais que orientassem um pouco melhor diretivamente em relação ao que causa, né, essa deprivação. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o uso do anabolizante, no caso, a longo prazo, mas em especial a gente tem, por exemplo, a testosterona, a gente tem, por exemplo, a decadurabolina ou o Durateston, o nome comercial ali, que eles vão ter um impacto muito grande sobre o fígado. E o magnésio, ele faz o quê? Ele faz parte da membrana de refazimento do fígado. Então, ele ajuda também nesse substrato, porque ele ajuda nessa questão da contractibilidade, da intermediação de reposição e etc. Então, acaba sendo importante ter essa Não, consciência, e fora ninguém que fala. inflama, tem alteração de colesterol, e o magnésio ele tá ali em tudo isso. Cai cabelo, né? Os É. caras reclamam muito que ficam ah, carecas. testosterona. Exatamente. Eu fiz um episódio sobre queda de cabelo com a doutora Flávia Dor, dermatologista, né? Até foi comentado sobre isso também. Ele equilibra, né? Na Isso, é a verdade. balança de equilíbrio. A balança de equilíbrio, exatamente. Matheus, Diga. existe algum benefício que o magnésio pode trazer para a melhoria da imunidade? Existe sim. Acho que a Rafa pode complementar um pouco melhor, mas qual que é o mecanismo primário da associação do magnésio com relação ao sistema imunológico, né? Ele vai agir principalmente em reações enzimáticas intracelulares, com fatores de correlação maiores em linfócitos do tipo T. Uhum. Aí você vai falar assim, Matheus, Que não é isso, conheço, né? Matheus? Para que serve Que é isso, este Matheus? ser, né? Este ser vivo, essa Ser. célula viva? O linfócito ele é o principal responsável pela sinalização de um agente agressor no seu organismo, né? Então, quando você tem a associação metabólica do magnésio para com a célula T, né, o linfócito T, o que acontece? Você tem um maior fluxo linfático inflamatório sobre aquela região, ou seja, ele é um sinalizador de que o organismo está precisando de ajuda de outros metabólitos, de outras células para conter aquela agressão. Então, os linfócitos eles são essas células que fazem esse primeiro embate ali. Um pouco mais a fundo, nós temos derivações dos linfócitos T, que são considerados os CD4 e os CD8, que é um pouco mais específicos. Eles auxiliam mais o quê? Nessa resposta de embate, aí falando um pouco mais do 4, que é o CD4, e o CD8, o que ele é importante? Que é a parte mais legal que as pessoas não sabem, a memória imunológica. Né? Então você fala assim, pô, mas espera aí, o que é memória imunológica? Né? O que é isso na minha vida? Pô, tem vezes que você pega uma gripe e não pega mais. Isso quer dizer, então, que o seu sistema imunológico fez uma leitura, gravou através daquele embate que ele teve com as células T em relação ao agressor, ao vírus, ao etc., o que vem a ter sido. Então, ele consegue já ter uma resposta um pouco mais emergencial quando identificado. Então, a resposta mais de pronto. E aí, o magnésio ele vem nesse intuito de favorecer a coligação enzimática para com a célula T, né, o linfócito T. Eu não sei se está completo, Sim, mas não. esse é o mecanismo E correto. também tem a questão do processo inflamatório em geral, né? Que ele também vai auxiliar. E a redução da inflamação também contribui para uma melhora, uma organização melhor, né, do corpo também para combater esses agentes.
interleucinas do tipo É. 6, as citocinas, etc. Interleucina C, O que a gente falou até no outro TNF, episódio, você falou tudo é TNF, inflamação, alfa, né? sim. Essa questão da inflamação, ela... E aí eu até queria fazer uma provocação, assim, né? Porque eu sou um cara meio rústico, assim, meio chucro, dá pra perceber, né? E eu opto, Eu não achei isso. como ela sabe, por alguns alimentos um pouco mais palatáveis, né? A farinha branca ali, eu vindo de origem italiana, então eu gosto muito de uma massa, né? E a gente sabe que é muito pró-inflamatório, né? E aí eu Carboidrato branco, até né? cheguei a perguntar para ela se ela tinha alguma recomendação, então ela teve algumas muito pertinentes, né? Então acho que é legal Por você falar favor. sobre isso de Aliás, eu vou aproveitar. Também você poderia, né, também falar sobre isso. O carboidrato branco sem glúten, então uma massa branca sem glúten, tudo bem? Pois é, né? Tudo bem para qual objetivo, Para o né? objetivo de não inflamar, de Porque, não inchar, assim, de não... depende. É, Depende para qual farinha que é substituído, né? Então, se farinha de trigo trocar por uma farinha de arroz, tá, ela vai ser um pouquinho menos inflamatória. Só que a gente tem que lembrar que, como é refinado, né? Vai aumentar muito o índice glicêmico. E o aumento da insulina também aumenta a inflamação. Só que é menos inflamatório. tá. Mas se a pessoa quer emagrecer, é extremamente calórico. Os dois. Então, assim, tudo depende do objetivo. Ela quer começar a mudar os hábitos, ok? Aí já vai ser Vale a legal. pena, porque é um step E- by step. É. Agora, por exemplo, no caso vamos falar né, do nosso amigo, né, descendente de italiano aqui, que tipo de massa que você recomendaria, então, para substituir? Para ser realmente saudável, Sim, as que são mais low carbs, assim, né? Então, tem um específico que ele é de uma fibra, né? A fibra na verdade, assim, né? Não sei se da questão de marcas a gente pode falar, mas assim, tem uma marca específica, né? Que é de um macarrão Konjac, né? Kojak, Konjac, com com K? K, Ah, que tem 9 calorias. nossa, e ele é gostoso? É gostoso, é surpreendentemente E é gostoso. fácil de encontrar? É fácil de encontrar, só que ele é muito, assim, o investimento é um pouquinho alto, Tá. né? Então, como eu vejo, você não vai comer isso todo dia. Não. Também você não tem aquela vontade de também comer massa todo dia. E geralmente é uma coisa que você tá com pressa. Então, assim, você Porque chega ele é em casa, prático. ai, tô com fome, e aí você faz um macarrão, né? E a vantagem dessa massa é que ela já está pronta. Você pode deixar no fogo eternamente cozinhando, que ela não vai quebrar. Nossa. É, Ela é feita do quê? de uma fibra, De uma uma fibra mesmo. fibra, ela tem fibras. Então, Olha, esse detalhe. você só mistura o que você quer. Isso é muito prático. Se você já tem esse planejamento de ter já o molho congelado, por Sim. exemplo, né, você vai É. ter uma janta pronta em 5 minutos. Nossa, que bacana. Olha que dica Olha, eu boa, faço né? isso bastante, eu E aí, confesso. você Por isso que eu consome mais já tô dando a algumas para dica, né. indicar, além da Mas tem Kojak? outras que são menos piores também, que são derivadas de leguminosas, por exemplo, né. Então, macarrão de quinoa, Esse eu então comprei, gostei. Eu não então gostei assim, muito de brócolis, de tem de feijão. espinafre, tem de Tem vários uns bem tipos de ruinzinhos, né? mesclas aí, né. É. Mas se for para agradar o paladar, né, de quem tá no início dessa transição, você troca pela farinha de arroz, Muito que bom. tem várias marcas aí que tem um preço super acessível, que super dá, né. Ela quebra um pouquinho mais do que o normal, mas Vale a dá, pena. dá. Eu acho que essas coisas deviam ser tratadas de uma forma um pouco diferente. Vou te dizer por que eu acho isso. Porque que nem você falou assim, cara, eu não gostei muito do macarrão de feijão, assim. Se você chega pra mim e fala na minha orelha, Matheus, hoje você vai comer um macarrão de feijão, eu vou falar assim, O que cara, não mais que sei tem se pra eu comer? quero. Agora, se você falar pra mim assim, mas você sabia que se você comendo macarrão de feijão, seu fígado não sofre tanto? Ai, Que você já consegue uma horrível. É outro sobrevida? Sabe que approach. isso faz toda a É outro diferença na approach. consulta, É, porque tem muita gente que vem, assim, quadrado, né. eu sei. Mas quando você explica e a pessoa entende, ela já vê aquilo contra os olhos. É Ela verdade. pode até comer, mas ela vai comer menos. É verdade. Ela vai diminuir a frequência. Às vezes vai É, comer até com o peso da consciência. é verdade. Mas ela vai mudar um pouquinho ali. E principalmente quando ela começa a perceber melhora na qualidade de vida mesmo. Isso é legal. Aí sim, Aí aí não pronto, tem é tudo que preço, eu gente. preciso. Aí não tem O que eu preço. acho pertinente também, assim, é a gente também discorrer sobre a questão que eu falo da individualização,
né? Então você tem perfis de pessoas muito heterogêneos. E quando você tem um perfil de dor crônica, que é o caso que a gente tem Nossa, pelo amor de bastante, Deus. também voltado a doenças reumáticas ou até mesmo musculoesqueléticas, nós temos um perfil que se repete: privação de sono, Sim. tabagistas, etilistas. E como é que essas pessoas comem? Você já viu uma pessoa com esses 3 indicadores numa dieta super saudável, Em tese não, hidratando né? bastante? É. Não acontece, porque o estresse leva a essa bola de neve. O estresse te distancia dessa autopercepção. Então, o que nem eu falo, eu acredito que se nós tivermos uma abordagem clínica, né, no sentido de trazer os benefícios na mudança de um estilo de vida, na mudança de um hábito, e falar, meu, você vai sofrer menos, você vai conseguir brincar um pouco mais com seus Sim. filhos, ou naquela pelada você vai ter um rendimento um pouco maior, pô, mais legal. Mas não é assim que tem sido as abordagens, né? Acho que por isso também tem pouco engajamento clínico, tanto da parte do Sim. tratamento, tanto quanto do acompanhamento. A pessoa, na verdade, nem quer ir à consulta, né? Exatamente. Mas Eu você vou. sabe que aí depois que vai, muda completamente a Muda. cabeça. Não, tudo é uma questão de É. abordagem mesmo, é o que ele falou, é super importante, né. E a questão da farinha de mandioca e a farinha de milho para comer aquele cuscuz de camarão da sogra bem gostoso que você pegou a receita, É, fez em não, casa, então. como é que O que que funciona? eu costumo Farinha de falar? milho é saudável? Depende Hum, também do tipo metabólico da pessoa. É a questão da individualidade, né? De a pessoa metabolizar melhor milho ou a mandioca. interessante. E aí, essa percepção, assim, a gente tem como ter esse direcionamento, né? Quando é conversado em consulta, que ele vai saber detectar isso. Mas, assim, o que que ele comia antes? Era pão? Maravilha! Você vai colocar o cuscuz. Entendi, Então, assim, é é mais melhor. saudável. Agora você vai falar pra mim, é saudável? É considerado Então, carboidrato assim, é um branco? carboidrato. Praticamente sim, porque ele não tem como ser integral, né, É, farinha não de milho. Então, assim, tem. é basicamente sim. Só que é tudo questão do equilíbrio mesmo, né. Então, da onde ele veio, né, qual o objetivo que ele quer, e se ele comer eventualmente, não tem problema nenhum. Perfeito. Umas coisas muito loucas, assim, eu Legal. vejo, por algumas experiências prévias que eu já tive até conversando com profissionais, a pessoa fala assim, mas é porque a pessoa, ela não sabe diversificar a alimentação. Eu vou ser bem sincero aqui, tinha pessoas que nem sabiam, né, da Essa existência do conversa é inhame, muito por comum. exemplo. Nossa, Você já comeu inhame? A pessoa, quem? Fala assim, então assim, quem? pô, o inhame é Quem? interessante, né, assim, principalmente para as propriedades, né, mais hematológicas, assim, tem Sim, Ah, substratos é que, mesmo. pô, que interessante. Aumenta até potencializam. a produção de plaquetas, Nossa, que o Obrigado, inhame. senhores. agora Beterraba associado. Vamos comer um inhame com olha, beterraba aí. inhame eu não costumo comprar. Agora a mandioca não substitui mandioquinha não substitui o inhame? Não, Mm-mm. não. Tá, O inhame é o semideus, muito menosprezado, as pessoas não bem gostam do inhame. menosprezado. É. Uma Ele não vez eu tem uma comprei, achei muito aparência. É estranho. difícil você fazer um inhame Ele é meio gostoso. gosmento ou é Ele é impressão mesmo, minha? é. É Tem difícil todo você um jeito de fazer fazer. ele gostoso, seco e que ele seja palatável. Esse é o Então, desafio. esse é o No desafio. entanto, pode ser melhor explorado. Assim, você pode fazer ele em pasta, você pode ele fazer como uma Sim, mistura, uma coligação de é. outras coisas. Tá, um purê, sei É, lá. um Mas você purê, vai ter que dar receita É, agora, você existem me receitas desculpa. mais por palatáveis, gentileza. de Porque fato. você tá falando do E inhame e eu agora? gosto, eu É? gosto. Então você deve ter receitinhas gostosas. Por favor. E você pode, olha só que interessante, você pode até temperar aí seu purê de inhame com um pouco de semente de mostarda, um pouco de talvez um patê de mostarda, que é o quê? Rico em magnésio. Sim. Ai, Obrigado, que senhoras e senhores. bacana, É olha. só, é só pensar um pouco Então mais mostarda é rica em magnésio. O sim, grão a de semente de mostarda, a mostarda. semente de Só a mostarda. semente. Isso. É que vem dos grãos, né? Isso. Ou Mas se seja, você a fizer uma mostarda em coisa mais si. integral ali, né, com Isso, um patê um pouco também. mais orgânico, como você Nozes, tem Dijon ali também, que acaba sendo um pouco Dijon. mais integral, é válido, assim, claro que você não vai colocar Dijon no seu purê, Não. eventualmente, É, mas veja, se você É. conseguir entender qual que é a importância de determinados alimentos na sua saúde, você começa a ser um pouco mais seletivo, você começa a comer de uma forma um pouco mais inteligente. com certeza. Entendeu? Acho que isso que é o legal, assim, você tira um pouco da seriedade, né? Daquele tédio, né? Eu vou na nutricionista pra falar que eu tô gordo, porra, que saco, né? Mas não, acho que é um pouco mais apresentável quando você oferece os benefícios, né? Acho que isso é mais Não, com interessante. certeza. Essa questão de nutrição da nutricionista também é muito legal quando você tem, né, uma nutricionista que tem essa abordagem. Essa abordagem mais a parte funcional, né, do corpo. É Nossa, realmente você usar de forma inteligente. faz toda a diferença. Então, não é porque. E outra coisa, né? A pessoa que ela tá em reeducação alimentar,
Imagina, você sair do péssimo pro perfeito, então você tem que também ter uma abordagem inteligente para respeitar esse processo, né? De não ter que ser puxado, de não ter que ser radical, só que ela vai estar comendo ingredientes melhores. Perfeito. É Qualidade step Então by nutricional. faz step muita mesmo. Isso é diferença. muito legal. Uhum. Até chegar, Até né? chegar no que ela É, considera bom para ela. Então, os exames estão exatamente. bons, a qualidade de vida tá legal, tá tudo certo, controlado, pronto. E a pessoa sente, né? E ela gosta de fazer A depois. pessoa começa a ter prazer. Porque eu até costumo falar, as pessoas elas não têm referência do que é ter saúde. Então, a referência que elas têm é deixar de comer o que elas gostam para continuar tendo a qualidade de vida que elas têm, Isso é muito né? Então, interessante, né? depois que começa a melhorar e vê, nossa, eu não quero ter mais aquilo. E aí não quer ele mesmo, ele não quer. Então É ele isso Uma gosta. mesmo. coisa É isso importantíssima mesmo. também é do ponto de vista comportamental, né? O seu cérebro ele nunca desaprende, ele sempre Uhum. aprende e as suas informações de aprendizado vão estar sistematizadas e salvas no seu córtex, é verdade. No entanto, do momento em que o seu cérebro identifica que você fez, tomou uma ação melhor, automaticamente e hierarquicamente ele coloca isso em primeiro lugar. Isso é incrível. Isso até na Sim. alimentação. Por mais que você goste do Big Mac, por mais que você goste ali do Fandangos ou Sim. qualquer outra coisa, do momento em que você se deparar a uma adequação que o seu cérebro achou mais relevante, esquece. Ele vai Uhum. colocar em primeiro E lugar e você você vai não sentir a sente necessidade. falta. Não sente falta. Muito legal. Às vezes as pessoas perguntam, mas como assim você não come? Não como. E olha, já tem mais de 10 anos. Eu Big Mac, acredito. especificamente. E não tem Porque a mínima é que nem aquela vontade. questão do doce, é incrível, né? Quando Sim. você começa a entrar, né, num programa Todo o de processo, né, nutrição, de com uma E reeducação, nutricionista, começa vamos a ser dar sinceros é aqui, né? certo. Esse impressionante. protocolo que eu criei, né, no mestrado, ele está associado especificamente à atividade física aeróbica. Então, os indivíduos são suplementados, eles fazem um protocolo de exercício aeróbico moderado. Por que isso, Matheus? Porque aumenta a pressão arterial, porque libera mecanismos endógenos melhores. Você tem ali a irisina, que é um elemento específico do exercício físico que vai ter ação de combate à dor, vai ter uma melhora da complacência cerebral, uma série de outras coisas. Então, você casar, né, toda essa orientação, essa reeducação a apresentações de atividades que sejam melhores ao indivíduo, a comportamentos melhores, e você até demonstrar um pouco mais de empatia à personalização de quem está à sua frente, é muito mais interessante. E mostrar benefícios, porque a gente vai no médico, pô, você está doente. Ah, chorei, né? Dói ouvir isso. Agora, pô, você está aqui nessa Sim. condição, mas existe algo que vai te trazer benefícios? Pô, minha vida muda. Naquele momento ela muda. É verdade. Entendeu? A gente não pensa nisso. E essa questão do deixar de comer o que gosta, porque quando você Sim. vai numa nutricionista que tem uma abordagem legal e que ela te mostra que você não vai deixar de comer o que você Exatamente. gosta, você vai comer coisas Sim. saudáveis e você vai adorar. E você não vai sentir Não fome, vai. você não vai passar fome. Se você fizer Não, a direitinho, transição ela é sempre difícil, é, né? É sempre desafiadora. Mas depois ele vai percebendo de, nossa, não é tão difícil, sabe? É porque como é tudo novo, ele vai ficar perdido no supermercado, sabe? Ele não sabe nossa, por o que ele vai trocar, mas depois que nossa, ele vai pegando experiência, faz assim, ó. é muito legal. É, É outra vida, né? Uma é. nova vida, né? Uma outra coisa também importante, assim, em relação ao mecanismo geral. Então, você, por exemplo, pega para um atleta, né? A gente vai falar para o atleta, você não pode comer doce. Quem disse? Você não pode comer Uhum. um industrializado. Agora, você pode comer, tem a necessidade do palatável ali, você pode comer uma tâmara, que ela Nossa, tem é muita Nossa, rica opção, em tâmara, muita diversas opção. isso tem coisas. muito. Você pode comer um chocolate ali Uhum. mais amargo, né? Que tenha mais triptofano, uma concentração um pouco maior ali, que vai te trazer um pouco mais também de saciedade, consequentemente vai te trazer benefícios até mesmo em Uhum. atenção e performance. Mais legal. E você não deixou de, né, de dar para aquele atleta ou de orientar aquele atleta a fazer aquele tipo de ingesta, né? Você não fala só, você não vai fazer nada, você vai ficar 100% restrito. Não. Você trouxe benefícios ali para aquele cara. A Rafaela, inclusive, deu dicas no episódio anterior sobre chocolates específicos e como você consegue escolher, porque não necessariamente chocolate meio amargo vai ser o chocolate Uhum. saudável. Então, ela deu umas dicas muito Se você legais. tiver composição, né, como a gente está Leitura. falando, por exemplo, Uhum. chocolate em castanha, chocolate com, sei lá, algumas frutas cristalizadas, claro que não é o mais ideal, mas dentro da questão Sim, da o que que era palatabilidade, né, o antes, que que né? era O que que antes. era O que antes? era antes, É boa. isso. É, bem por É aí. isso. Muito legal. Matheus, levando em consideração Boa. que o magnésio melhora a imunidade,
com a onda que a gente teve de Covid, o magnésio pode trazer algum benefício no controle dos sintomas? Sim, sim, muito interessante, né? Porque na época do Covid a gente teve as várias cepas e os estudos que foram direcionados à análise da correlação magnésio e Covid foi na época do SARS, né? Então, na primeira ali, na cepa ali e tal, os médicos começaram a ficar um pouco desesperados em relação a como combater os sintomas, né? Porque vinha tudo, né? Uma hora é dor de cabeça, outra era tosse, era aquilo, e aí começaram a pensar através de um artigo em específico que eu falo, que é da Nature, que é uma revista que a gente respeita muito cientificamente, que começou a ministrar o magnésio de base via oral nesses pacientes com sintomas de tosse improdutiva, com sintomas de dores de cabeça, etc. Falta de ar, principalmente, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente com relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, e eles puderam observar que o magnésio auxiliou na melhora dos sintomas respiratórios. Aí eu vou dizer um pouco mais sucintamente ali que o magnésio ele tem uma ação principalmente na questão celular dos bronquíolos, então ele serve de intermédio, né, a esse mecanismo de expansão e contratibilidade. Então, ingerindo o magnésio numa dose um pouco mais elevada, sistemicamente trouxe uma melhora do quadro respiratório, porque observou-se melhora da oxigenação, observou-se melhora da complacência pulmonar. O que é isso? O fator de distensibilidade como um todo, e aí, consequentemente, melhora da perfusão capilar e tudo mais. Então, houve sim, e tem relação sim a ingesta de magnésio com melhoras dos sintomas de Covid, principalmente nesse choque mais agudo, nesse embate mais agudo que teve no começo, né? Isso foi bem interessante, porque, novamente, eu estou preocupado com o desenrolar da situação mais avançada. Tudo bem, mas vamos voltar para a base ali. Vamos ver se a gente não consegue, de repente, fazer um composto sódio-potássio para ver se a gente não consegue frear esse tipo de sintoma, para ver se a gente consegue frear essas relações infecciosas, essas relações inflamatórias que existem advindas, né, à patologia central. Isso é mais interessante. Mas, novamente, eu acredito que por existir uma série de protocolos, de burocracias, mata-se o potencial clínico e criativo do profissional, o médico, né, o fisioterapeuta e etc. Então, cabe, às vezes, nós termos juntas interdisciplinares para que a gente possa levantar hipóteses que possam beneficiar quem está no leito, quem está à nossa frente, e não simplesmente inferir um protocolo. Vamos arriscar, mas vamos arriscar com base no quê? Na aleatoriedade? Não, naquilo que já existe. Então, se o magnésio pode sim beneficiar questões respiratórias, porque a gente não pode ministrar nesse quadro em si, sendo que não existe, ou se existem estudos, eles são comprovados que não têm efeitos deletérios, né? Então são inconclusivos, por que não optar por uma linha como essa, né? Utilizando o que a gente tem de pró? Né? Isso Com seria certeza, interessante. com certeza, muito Falta um interessante. pouco de engajamento, eu Com acho. certeza, com certeza. É, Rafa, existe um magnésio ideal e qual é a recomendação diária? Assim, existem muitos tipos de magnésios, né? Então, existem os que são melhores, que são mais bem tolerados, que são melhores absorvidos, mas a gente sempre procura associar, né, a deficiência com o principal objetivo do paciente. Então, se ele quer, ele veio para performance, então você vai direcionar para o magnésio, que a gente sabe que tem uma ligação muscular melhor, né? Ah, não, ele quer melhorar a ansiedade. Aí a gente vai direcionar, porque para cada Ah, que caso você legal. tem um que ele funciona melhor. Então, assim, legal. todos vão melhorar a deficiência. Só que você tem essa ligação de ele ter mais afinidade a um tecido cerebral, a um tecido muscular, Que né? legal. Então, ele é melhor aproveitado. Então, e em relação a doses, né? Isso também é muito variado, porque como disse, né, depende da tolerância, né, depende também para o objetivo, né, então se ele vai para treinos, né, então é outra dose completamente diferente, né, se é só para melhora de sono, vai ter uma dose específica para isso, Que né, legal. então é muito variado. A gente vai ter ali no Mitos e Verdades a questão É. com relação à melatonina e o magnésio. Já vou dar até um spoiler aqui. Legal. O que é mais eficiente? Vocês verão que é surpreendente, assim como a questão da cãibra, em que sempre falam da reposição de Uhum. potássio, mas nesse caso seria já puxando a pergunta, né, mais tardia, que seria o magnésio. Vocês vão ver coisas que são de fato surpreendentes que estão relacionadas ao mecanismo basal do magnésio.
Nossa, bacana, né, É. gente? Que incrível, esse magnésio é incrível. É incrível. Tô adorando ele. Calma lá, parfumos. Tô adorando o Cuidado, magnésio. viu? Então, daqui a pouco tá todo mundo Virei comprando amiga magnésio. dele. Não pode. Daqui a pouco vai ter a comunidade do magnésio, vai ser um pouco É. preocupante. E quais são os efeitos colaterais ou contraindicações associadas ao uso dele? Efeitos colaterais, geralmente, eles são associados para quando é dose alta, né? Hum. Então, o que é E mais as doses comum? altas É, estão relacionadas à performance é de atletas. principalmente, mas às vezes não, mas Hum. principalmente. Mas geralmente cursa com diarreia, náuseas, né? Pode cursar com sintomas mais gastrointestinais que a pessoa fica passando mal, sabe? Não gostei Então, do isso magnésio. é fácil de resolver porque é só você abaixar a dose. Ah, perfeito. Então, é assim, é o nível de tolerância da pessoa. E muitas vezes, com o passar do tempo, ele é mais adaptação, né? E aí você vai aumentando conforme a tolerância. E é- Mas é essa, dose dependente. essa eu vou defender porque essa é a maior discussão que eu tenho, né, geralmente em embates acadêmicos. Não, porque o farmacêutico, né, ele tem uns impactos mais deletérios ao organismo, mas de resposta imediata ele funciona melhor. Ok, mas eu estou falando de um nutracêutico aqui, eu estou falando de um elemento base que vai interagir com outros alimentos, com outros elementos naturais, que o seu organismo irá ler de forma natural e terá uma resposta natural. Ou seja, você não vai aí ficar com sintomas muito prolongados, né, e também muito exagerados e exacerbados. Pô, tive diarreia, mas se eu de repente tiver essa interação com uma alimentação um pouco melhor, o sintoma naturalmente já Sim, diminui. Entendi. Entendeu? Esse Então, assim, exemplo foi bom. não tem nenhum problema tão grande. Claro que vai de quem ministra as doses, né? Não são doses cavalares, né? São doses estudadas por Isso. percentual de absorção metabólica, etc. E tem também aqueles tipos de magnésio que também geralmente dá mais reação, né? Ah, Então, tá. aí, assim, normalmente eu já nem prescrevo, porque Perfeito. E a gente não fala sobre isso porque Perfeito. há uma diversidade muito grande. O magnésio como base, né? Não os derivativos, né? Então, Isso, sulfato de magnésio, magnésio Ah, quelato. entendi. exatamente. A Rafa Aí com os certeza mais pode. realmente frequentes, né? É realmente sulfato, o óxido, né? Então são esses cloreto que todo mundo usa, compra na Cloreto de farmácia. magnésio, pra que que Muita é gente usa mesmo? até como laxante, Isso. Ah, tá. porque ele dá diarreia. Isso é muito interessante, porque as pessoas falam assim: nossa, eu tava com uma azia, eu tomei um leite de magnésio, mas eu tomei demais, tive diarreia. Pois Olha. então, não é que ele tomou 2 frascos, não Coisa, foi? né? Então, Olha leite de só. magnésio é aquele que, quando a pessoa tá meio enjoada, negócio. Um nome mais comercial, uma Entendi. abordagem mais comercial. Bem comercial. Mas olha que interessante, né? Então, assim, a pessoa fala, tô com azia, tomei leite de magnésio. Não, melhor, tomei um pouco mais, tive diarreia. Pois então, não leu Aí no ficou com rótulo. azia e Né? com diarreia. Exatamente. É Não isso passa azia quando tem diarreia, pelo menos? Não necessariamente. Né? Tem toda essa questão. Então, Meu atenção lá, né? Deus. Isso é importante. Com certeza. Matheus, quais são as melhores formas de administrar o magnésio para atletas e pessoas ativas? Essa parte é E qualquer um pode usar? Essa parte é bem simpática, né? Então eu gosto muito dela porque, assim, as pessoas sempre vêm com a pedra na mão, né? Vai falar agora, vai falar o quanto vai ingerir, etc. A gente teve até essa discussão prévia mais cedo, né? Então, indivíduos saudáveis pode variar aí de 200 a 400 miligramas. Em atletas pode chegar até 750 miligramas, em até gramas. Aqui eu vou dar o carão e vou falar gramas porque se você pega um indivíduo como eu, claro que não estou no auge da performance, não tenho uma excelente preparação, não me enquadro um atleta de alto rendimento. No entanto, se eu tenho um atleta de alto rendimento em que o cara está ativo, ele tem tudo equilibrado, ele tem, por exemplo, 130 a 140 quilos. Vamos pegar um atleta aí de futebol americano nos Estados Unidos. Você acha que eu vou ministrar para ele miligramas? Esse cara vai absorver muito rápido. Então eu tenho que fazer uma adequação à ingesta. É isso que as pessoas não entendem. E cuidado, cautela, veja exames prévios, veja se o paciente tem alguns sintomas, né, mais exacerbados. Então, já faz a suplementação e está tendo diarreia? Opa, não está legal. Perfeito. Vamos tirar isso aqui. Vamos readequar. Então você está cansadão aí, né? Está gastando mais energia. Está suplementando e não está dando? Vamos ver o que a gente pode fazer a mais, além do magnésio. Vamos ver se a gente não pode colocar, de repente, uma vitamina D, uma vitamina C ali, para ver se dá uma ribada no meninão. Bacana. Basicamente isso. Então tem que fazer uma leitura um pouco mais específica. Indivíduos saudáveis, aquilo que a gente sempre fala, magnésio é basal. Então, se eu verifiquei no exame do paciente, no exame de sangue, se eu verifiquei ali na composição nutricional dele que falta e ele está
com baixa de magnésio, suplementar vai bem, porque ele vai dar como um outro tom ali na percepção do paciente. E detalhe, não estou falando de ingesta de químicos, de narcóticos, etc. Estou falando de nutracêuticos, alimentação. Estou falando ali, quem sabe, uma manipulação de farmácia ali para a adequação da dose específica para aquela pessoa, individualizada, com acompanhamento, primeiro de tudo, né? Com Então, assim, acompanhamento. atletas se beneficiam com o melhor da performance? Sim. Já vou invadir a próxima pergunta. Por quê? Ele consegue, e aí vou deixar você falar mais precisamente a questão da eclâmpsia, é verdade. Por quê? Porque tem ação na junção muscular, neuromuscular ali, então ele tem a propriedade de relaxamento. Olha só, é um benefício. Então, se eu fizer uma boa alimentação, se eu fizer uma suplementação, eu posso prevenir isso, eu posso evitar a manifestação prévia a médio e longo prazo. E aí, Rafa, o que você me diz? Não, é o interessante de tudo isso, né? Fazendo esse adendo, é que as pessoas sabem que o magnésio é importante. Isso já vem crescendo muito. Mas elas não têm noção de tudo isso. É verdade. Eu até tava brincando esses dias com ele, né? Que eu até tava dando risada, porque eu já sabia disso também. Só que assim, sabe quando você, na rotina ali, ele é meio que negligenciado? Aí eu até comprei ele de novo. Olha, e ela é médica, hein? É sério. Ela é É sério. médica. Você fica assim, realmente maravilhado. Olha, muito Do tanto que todo interessante. mundo tem deficiência Nossa, muito e interessante. tem sintomas que às vezes são tão generalistas que as pessoas não vão associar, né? E É. aí, quando toma, você fala, nossa, Olha tá que melhorando incrível. E mesmo. essa questão que vocês falam de pré-eclâmpsia, tem grávidas que têm tendência Sim, elas podem sim. tomar também, Ou, sob prescrição se médica, puder, assim, óbvio. ó, de canudinho. Nossa, que bárbaro. Sério. Isso é muito Quando legal, eu faço né? acompanhamento de gestantes, com todas as rotinas de exames que a gente pede, o magnésio é bizarro, porque antes tava ótimo. Engravidou, pum, fez assim. É muito instantâneo. Então, assim, já sabendo Nossa. disso, eu já tô com o magnésio ali na suplementação, só que mesmo assim ele cai. Olha, mesmo Outra assim ele coisa cai. também que é fundamental nessa percepção é que as pessoas falam assim: vou falar de suplementação de magnésio para jovens, para adultos, etc. Mas esquecem também que a suplementação de magnésio tem atuação secundária e secundária a nível de composição, mas primária a nível de atenção em idosos. Então melhora a qualidade da memória, Isso é né? fantástico. Então Tem um magnésio específico que ele é muito bom para isso, né? O treonato. Então, é muito assim. que ele Isso é se correlaciona ali fantástico. com metilaspartato, né? Então ele tem essa potencialização da ação enzimática que vai garantir uma melhora da memória, ou seja, uma melhora da ação química cerebral para prolongar o tempo de ação de memória. Olha só que E interessante. Isso é aumenta incrível, a hein? acetilcolina também, Isso. né? Naturalmente, ele aumenta os neurotransmissores, ele aumenta a acetilcolina. E ele facilita também a Então, captação para, por exemplo, a ATP, no caso, né? isso. Então a gente está tão... E aí eu vou tentar ser um pouco diretivo e claro O que é ATP, Matheus? adesão a trifosfato, que é como se fosse o substrato de energia que a gente tem em vias celulares. Mas o que eu estou querendo dizer em relação a esse mecanismo, para ser um pouco mais assertivo, porque as pessoas elas acham que o idoso ele tem a deprivação natural, né? Então ele é senescente. Processo natural de envelhecimento, ele vai perdendo algumas funções fisiológicas. No entanto, quando ele se torna senil, que ele vem com a manifestação patológica, a gente tem perdas abrasivas, a gente tem perdas maiores, degenerativas. Nós temos acometimentos de estruturas com muito mais dano. E aí a gente pode associar isso a diversos fatores. No entanto, quando eu tomo essa suplementação de magnésio, que eu estou falando a nível cerebral, que é para melhorar a memória, o que eu tenho que entender? Que, do ponto de vista energético, eu tenho uma privação. Então, o idoso ele é menos disposto do que uma pessoa normal. Por questões socioambientais, por questões fisiológicas, é verdade. Mas se você entender que você também, tomando o magnésio, você mudando o comportamento, dando ali uma instrução de uma atividade física aeróbica regrada de moderada a leve intensidade, você já vai criando alterações químicas que vão interagir com esse mecanismo e que vão potencializar a resposta de melhora de cognição. E vão possibilitar o quê? Um melhor aproveitamento de energia, do ATP que eu falei. Então, ele é privado, então ele não tem ação metabólica, não tem ação mecânica ali do organismo como um todo de produzir, de ter essa disposição. Quando iniciado, ele começa a ter mais disposição, ele começa a ter um aproveitamento melhor de atividades que ele não teria. Então, vamos falar de outras populações também, porque as pessoas falam, pô,
é sempre, né, no adulto, é sempre no jovem, no atleta. Beleza. Sempre no atleta, né? Midiático, né? Mas e o idoso? Não se midiático. beneficia? Beneficia Sim. bastante. Poderiam ter pesquisas, não sei se tem, né? Relacionadas ao Alzheimer, hein? Não, Isso. mas sim. Ah, Já tem tem? uma. É que o Alzheimer tem muitas outras questões. É, envolvidas. lógico. Mas sim, sem dúvida. Interessante, né? A gente tem estudos com diosmina, por exemplo, que é aquilo que eu te falei de ação de biotransformação no intestino, mas também tem uma ação focal na diosmina, por exemplo, no sistema nervoso central, quando é aplicada, né, localmente, através de óleo, através de líquidos mesmo, se você fizer ali, colocar naquele momento em um tecido cerebral, você observa que a diosmina faz a contenção de células metastáticas, ou seja, ele inibe a reprodução de células desordenadas ou irregulares. Nossa, que interessante. Por exemplo, isso já foi feito em estudos em ratos, por exemplo. Então, assim, como eu disse, as pessoas publicam inúmeras coisas, mas tem a dificuldade de tecer ali o fio etéreo do conhecimento e falar assim, bom, você acha, se você juntar isso com aquilo outro, eu não consigo ter uma melhor resposta, então vamos fazer. Claro que estatisticamente diminui um pouco o trabalho, né? Isso acaba gerando mais dúvidas, acaba impactando um pouco mais, mas não deixem de fazer, arrisquem, vejam se de fato é pertinente. Por quê? O estudo dando errado, ele também me traz bons resultados, que já não serve. Sim, Muitos. Exatamente. Entendeu? Já não serve. Então, aquele estudo mostrou que não serve. Ok, Isso aí. minha consciência tá tranquila. Agora, por que não fazer? Pô, não sei, porque eu tenho preguiça, porque não vai dar mídia, porque não vai ser útil. Não vai ser útil. Ele está te mostrando que não deu certo. Não dar certo também é um conhecimento, também é uma coisa valiosa. Incrível, né? exatamente. Eu, pelo menos, penso assim. É isso aí. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um quadro mitos e verdades aqui? Bala. Então vamos lá. A suplementação de magnésio melhora os níveis de colesterol. Verdade, de forma indireta. A gente tem uma ação enzimática que vai ajudar na diminuição do LDL. Ele vai ter a diminuição colinérgica dos triglicérides, também diminuindo aí propriedades oriundas do colesterol que podem ser inflamatórias, também então é verdade. Então ele ajuda na diminuição de vias secundárias, com associações, e não efetivamente. Se eu tomar um magnésio, meu colesterol vai descer? Não, ele vai ter ali um fator de composição, de acompanhamento, que vai, de forma secundária, diminuir esse colesterol um pouco mais denso, esse colesterol ruim que a gente chama em tese. Que é o LDL, né? Uhum. A suplementação... Se tiver errado, ela pode me cornetar. Opa, por favor, hein? Vai lá. A suplementação de magnésio reduz o risco de pré-eclâmpsia? Sim, em até 60%. Nossa. Então, Fala de novo, fala mais alto que eu acho importante. Eficaz, até hein? 60%. Eficaz. Então, como a gente estava falando agorinha, né? O magnésio, ele é... Eu até sou ousada em falar isso, que ele é o principal mineral da grávida. Nossa. O principal. E Então, aquelas grávidas comumente que ministrado? Sim, mas em doses pequenas, Tá. né? Em polivitamínicos gerais, né? Tá. Que é muito pouco. Tá. Mas é muito comum grávida ter cãibra. Muito olha. comum no magnésio. Eu fui uma grávida que não tive cãibra. Mas era magnésio ali, ó. Entendi. Né? A questão da pressão alta. Né? Então, a hipertensão na gravidez, ela pode ser uma das causas também, deficiência de magnésio. A própria eclâmpsia, ela é tratada com magnésio. Ah, interessante. Então, é muito importante. Então, sim. Vamos lá. Pessoas também com sintomas de arritmia cardíaca se beneficiam da suplementação de magnésio por conta de dois fatores. Porque o magnésio ele atua tanto no mecanismo de células, né, ali de Purkinje, mais especificamente, que são células elétricas do coração que vão mandar esse estímulo. Então, o magnésio ele atua na junção, permitindo o condicionamento fásico dessa liberação. Então, entrando no magnésio de base, ele permite com que você tenha o estímulo correto. E a segunda participação mais enfática é nesse mecanismo sistêmico de vasodilatação periférica. Então você tem ali, por exemplo, na arteriosclerose, que é o processo de degeneração do vaso, da parede do vaso, ou às vezes também tamponado, né, por gordura e etc., por algum adipoma, alguma situação, você tem, com a suplementação do magnésio, uma mudança nessa vasodilatação mesmo, na estrutura do vaso. Ela vai se tornar um pouco mais maleável. E aí o indivíduo se beneficia disso também, porque ele acaba entrando num recondicionamento do ritmo cardíaco, beneficiando os sintomas de arritmia cardíaca. Nossa, bárbaro isso. A deficiência de potássio que causa cãibra muscular. Não é verdade, isso é um grande mito e eu faço questão de quebrar ele aqui agora e ao vivo, brincadeira. Mas, gente, é o seguinte, não é potássio que causa cãibra, queridos. É a privação do magnésio que causa cãibra. Se você
está assistindo aqui, a gente conversando já há algum tempo, você entende que o magnésio ele atua como um relaxante, tônico principalmente. Então, se você fizer a ingesta, claro, equilibrada, ali você vai ter benefícios que vão diminuir a incidência das suas câimbras, das suas tensões musculares, certo? Então é um belo de um mito, assim. Então é aquele que vai quebrar todos os paradigmas. Não é potássio, é magnésio, Eu senhoras e falei isso senhores. outro dia para uma pessoa. Tá faltando potássio. Não é Então, verdade. Assim, mas mas também é não deixe de comum. comer Falei, banana, né? eu falei Não deixe de comer banana, porque É. banana tem seus benefícios também, por além do gentileza. potássio. Além do potássio, né? Mas não tem nada a ver com. Não, não necessariamente não. A gente acabou de explicar, né? Tem as folhas escuras, a gente tem as leguminosas em geral, e tem as sementes e Cereais etc. orgânicos, né? Isso. Magnésio ajuda na melhora da qualidade do sono. Verdade, verdade. Então, a gente sabe que ele aumenta a produção de neurotransmissores. Então, a serotonina, ela é um precursor da melatonina, inclusive, né? E promove o próprio relaxamento, né? Então, vai melhorar muito a qualidade de sono. Lembrando que o sono também, causas, né, de problemas de sono é multifatorial. Mas ele auxilia sim, ajuda bastante. Perfeito. O uso do magnésio não interfere em quadros respiratórios crônicos, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Acho que a gente já falou sobre isso, né? As pessoas têm aquela questão de que o magnésio vai se coligar com o cálcio e por isso vai gerar mais rigidez sobre a parede alveolar e, consequentemente, com uma limitação mais brônquica. É mito, tá, gente? O magnésio ele vai ajudar justamente nesse mecanismo celular de vasodilatação, como eu já expliquei, trazendo benefícios à captação de oxigênio, melhorando a perfusão capilar, melhorando a resposta de absorção do oxigênio, fazendo uma troca gasosa um pouco melhor, mais proveitosa, que consequentemente irá trazer benefícios aos sintomas de falta de ar, né, até mesmo de hipotensão em alguns casos. Então, ele é bom, ele não é ruim e ele também não vai te trazer problemas deletérios, tá? Isso é Muito legal. importantíssimo. Magnésio ajuda a diminuir o processo inflamatório de doenças crônicas. Verdade. Isso. Como a gente também já falou durante aqui a conversa, diminui interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral. Então, ele auxilia muito no controle de doenças inflamatórias crônicas. Então, é aquele, assim, aquele aditivo, né, que você vai colocar, justamente porque é muito comum ter deficiência. Mas ele auxilia sim. A melatonina ajuda mais no sono do que o magnésio. Matheus. Eu vou dividir essa bola porque eu acho que é legal chutar. Eu acho que é legal chutar em dupla essa. O magnésio, ele é mais eficaz do que a melatonina na manutenção do sono, principalmente por ter uma ação central e principalmente por ter uma ação neurosedante no sistema nervoso central. Mas aí eu vou deixar para a Rafa falar um pouco mais sobre isso, porque tem mais propriedade e também está muito mais relacionado com outras patologias de órgãos e sistemas que são mais evidentes em alguns casos clínicos, né? Então acho que é interessante até pontuar. Sim, a questão do sono é inclusive até pauta para uma conversa só disso. É verdade. Mas o sono, ele é multifatorial. Então, assim, a sua alimentação interfere no seu sono. E muitas vezes a pessoa, assim, só vincula o café, né? Ah, eu tomo muito café. Não, eu não tomo café. Então, eu não tomo café depois das 4 da tarde. Então, mas e a metabolização da cafeína? É uma metabolizadora lenta ou rápida de cafeína? Isso é meio que da genética, né, É da super pessoa, né? particular isso, É muito né? particular. Muito particular. Então, se ela Específico. consome muitos alimentos estimulantes à noite, não há magnésio, melatonina que vai fazer ela ter um sono profundo de qualidade. Porque vai ter altos níveis de cortisol, a pessoa vai ter um sono leve, né? Por exemplo, gengibre? Não, gengibre ver. não. Tá. Seriam mais, assim, os açucarados, né, tá. farináceos, Tá. bebidas, Isso é inclusive, mais né? interessante. Então, O cara vai lá, cachaçou, encheu o caneco, né? Tombou o poste, comeu gordura pra caramba, comeu aquele toicinho. Aí ele chega em casa, fala assim, pô, agora eu vou dormir, não consegue. Aí vai tomar melatonina e vai achar que vai fazer a efeito. melatonina não Não faz efeito. efeito. Não faz. Então, outra coisa, né? Melatonina, a pessoa, Meu primeiro, Deus, que que ela tem que loucura. ter uma deficiência de melatonina. Então, assim, ela contribui para melhora. Mas se ela tiver, inclusive, um estoque adequado, ela pode tirar o sono da pessoa. De ela acordar 3, 4 Já horas conversamos sobre depois, isso. É verdade. acesa. Ela pode Já ter conversamos sobre isso. ela pode ter uma coligação importantíssima, né? Porque quando a gente fala de estresse, a gente fala do cortisol, a gente fala da adrenalina e a gente fala da ocitocina.
Quando a gente fala da melatonina, ela faz parte do mecanismo de equilíbrio e balanço da ocitocina. Então, quando eu tenho essa interação exacerbada ou exagerada, o corpo automaticamente vai equilibrar com o quê? Com mais estresse. Ele vai liberar mais ocitocina. Ou seja, você vai ficar relaxado, conseguir dormir? Não, querido, você vai Perfeito. ficar ligadão, quase que Que paranoico, loucura. porque, né, Sim. você está tentando combater de forma errada. Então, novamente, se a gente olhar, a gente tem que olhar para o aspecto comportamental, a gente tem que olhar para a composição alimentar, a gente tem que olhar para a qualidade de vida. E quando eu Sim, falo qualidade de vida, eu não estou exatamente. falando de você ser rico, de você, etc. Não. Qualidade de vida, de você ter tempo hábil para cuidar de você, para cuidar da sua saúde. Você tem um estilo de vida que você tenha atenção para aquilo que você está comendo, aquilo que você está ingerindo, não somente de alimentos, mas também de qualidade de informação e uma série de outras Ah, isso coisas. também foi importante para Mas mim é mesmo. importante Sim. você É. cuidar, né, do seu corpo e ter esse tempo de reflexão e falar, poxa, eu poderia mudar isso aqui vai me trazer mais benefícios se eu comer um pouco melhor, né? Se de repente, ao invés de eu tomar um refrigerante, eu trocar por alguma outra coisa, posso tomar meu refrigerante, não tem problema nenhum, mas vamos às proporções, né? Que não seja 70%, 80%, que seja um pouco menos, que sirva ali em momentos específicos, que você não fique refém daquilo, né? Então, é mais ou menos por esse caminho que eu penso, assim. Sim, o estilo de vida, o controle do estresse, a gente viu que tudo isso, né, inclusive depleta magnésio. Então, é o estresse, é a atividade física, é a alimentação, né, então é todo um conjunto, né. E essa questão da melatonina é porque é muito frequente no consultório o paciente usar chegar: eu comprei essa dos sei lá, dos Estados Unidos e tava uma melatonina de 10 miligramas, Nossa. e eu: "Meu Deus, né, você não precisa de tudo isso de melatonina. Se você já não responde a 3 miligramas de melatonina, você não vai responder a 10. Não. Você não tem deficiência de melatonina". E E as aí pessoas também vem esquecem que o uso prolongado causa o quê? Desensibilização. Assim como a cafeína, não adianta você encher mais a xícara não de café adianta, ou a não vai caneca de dar. café, não vai dar certo. Não vai dar mais energia, você vai inclusive aumentar a ansiedade, vai ficar Nossa. agitado, vai te dar tremor, taquicardia, O efeito né. Então reverso, assim, né? Efeito é tudo reverso. é a dose, né, claro, mas é uma quebra de paradigma que as pessoas acham que quanto mais, né, vou ali 10 miligramas, ai, não funciona, Não, e e melatonina é não comprada assim em não é farmácia isso. sem se falar com o Sim, médico. muito. Sem contar também a questão de embate industrial, né, comercial, em relação às micros e às miligramas. É. Porque as pessoas fazem frentes comerciais com um pouco de informação e aí começam a produzir suplementações em microgramas, em microunidades. Não, não, não é bem por aí, porque o seu organismo ele é ativo, ele cataboliza muito bem, ele degrada muito bem, ele consegue distribuir em vias de discreção muito bem também. Então, você acaba ingerindo uma coisa que você está excretando mais do que absorvendo. Então, consulte um profissional, né? Vá em busca do conhecimento, procure ter um pouco mais de orientação, ver onde isso se encaixa na sua qualidade de vida, na sua alimentação, né? Para que você quer isso de fato, ao invés de você tomar essas decisões de, sabe, eu vi na TV, no programa ali, achei legal, e por isso eu comprei. Não, vamos ser um pouco mais sensato, vamos cuidar um pouco mais, tendo um pouco mais de qualidade. Eu acho que você já deu suas considerações finais, né? Pode arrebentar. Você quer falar alguma coisa? Mas basicamente a gente falou, né, bastante coisa, né, em relação ao quanto que ele o magnésio é negligenciado, né. Então, Pode olhar para aquela câmera. então a pessoa que ela tá, bem equilibrada, eu até falo bastante isso no consultório, né, de você ter uma rotina bacana, ter uma alimentação bacana, uma hidratação bacana, né, então assim, tudo caminha tão bem que, assim, a pessoa gosta tanto daquilo, né, e muitas vezes essa dificuldade de seguir essa rotina tá nessas coisas tão simples, sabe, que você entrou ali com magnésio, a pessoa já não tem mais compulsão alimentar. Incrível, incrível. Já pensou? Já pensou? Né, então a pessoa Incrível. começa a melhorar o sono, e se você melhora o sono, você vai ter mais disposição. E se você melhora a disposição, você vai ter menos dependência de excessos de alimentos, que são estimulantes. A própria cafeína, ela depleta magnésio. Hoje eu tomei bastante café. Então você tá vendo? Eu devo ter É assim, tá depletado um tudo monte de ligado, magnésio hoje. né, excesso de Eu cafeína, tomei mais do que o os normal. farináceos, bebida alcoólica, tudo isso diminui mais o magnésio. E já pensou se só faltava isso? Nossa, já pensou se for só isso? Já pensou? Oh, meu Deus, Então, é o melhor assim, dos mundos. é uma coisa, é simples,
né? Só que Tem que ser por investigado. isso que às vezes eu falo que é milagroso. É, Porque verdade. tem pacientes assim que falam assim, doutora, eu tomei, eu não tenho mais compulsão. Eu não tenho, Nossa, o meu estômago incrível. ficou ótimo. Gente, vamos para as considerações finais aqui. Foi um prazer Prazer foi tê-la nosso. conosco, tê-lo conosco, tê-los Obrigado. conosco. Espero que façamos mais rodas aí de assuntos interessantes, porque realmente foi bem legal mesmo esse Queria assunto. agradecer você pela hospitalidade, agradecer a Rafa pelo convite. Acho que conteúdos como esse de alto nível, com um grande teor de explicabilidade, né, de didática, é importante para as pessoas e que as pessoas possam procurar profissionais capacitados e que elas busquem um melhor teor de informação. Porque hoje tem um monte de coisa na mídia que você não sabe separar o joio do trigo. Isso, e esse tipo de informação, tava comentando, né? Até, não tem, é fácil. Tem muita coisa ali Ah, é, exatamente. Você desdentada, estava né? Que falando. aí você realmente não sabe o que confiar, Exatamente. acreditar, né? Então tá tudo ali, ó, tudo concentrado aqui. Perfeito, é isso aí. Então, para que vocês tenham conteúdo de qualidade, vocês vão seguir os canais do YouTube da doutora Rafaela Mayumi, do Matheus Grassi, o Instagram de ambos, que está aqui no GC. Então, vocês podem assistir também os episódios nos canais do YouTube do Healthcast Alpha e nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.